Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 12. Educação no Lar. Neste capítulo, Emmanuel vai nos falar da importância da educação no lar, da importância dos pais compreenderem a sua missão perante aqueles espíritos que com eles reencarnam. Muitas vezes, Emmanuel nos demonstra que os pais desejam ou buscam substituir a responsabilidade pela educação para outras pessoas, psicólogos, para a escola, para meios exteriores, quando, na verdade, nós sabemos que é na casa, é no ambiente do lar que os filhos, que todos nós temos as primeiras oportunidades de entendimento, de compreender a justiça divina e de se espiritualizar. Então, Emmanuel, na verdade, chama a responsabilidade os pais, para que eles não olvidem, para que eles não esqueçam a missão que assumiram perante o Pai, perante si mesmos e para com aqueles espíritos que reencarnam na condição de filhos. Então ele nos diz, começa trazendo para nós uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 38, quando Jesus nos diz: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. E ao lermos as palavras de Emmanuel, nós realmente precisamos reconhecer que nós vemos isso na atualidade. Busca-se uma educação pela liberdade plena do homem, ressalta-se muito as necessidades do mundo material, a necessidade muitas vezes de uma boa educação intelectual, olvidando-se, todavia, os ensinamentos morais, olvidando-se a necessidade de formar o caráter de nossos filhos, dando-lhes bons princípios, mostrando-lhes Jesus, através, por exemplo, da evangelização infantil, que todas as religiões, dentro do seu modo de ver, disponibilizam para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Esse cuidado, muitos pais estão esquecendo. Realmente destacam, preocupam-se com a intelectualidade, mas esquecem de fortalecer a base moral e espiritual de seus filhos. E não há dúvida que, se nós não tivermos esse cuidado na época da infância, na época da adolescência, quando os verdadeiros instintos voltarem, que estavam adormecidos e retornarem na fase da adolescência, será ainda muito mais difícil fazer com que aquele jovem caminhe para o bem. E é por isso que Emmanuel continua nos dizendo e ensinando: a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade.
Quando nós lemos este parágrafo de Emmanuel, nós percebemos o quão forte, firme ele foi nas suas colocações, mostrando para nós aqui que eventualmente estejamos na condição de pais, que nós assumimos essa responsabilidade para com Deus e não devemos, como tais, buscarmos apenas o gozo da vida terrestre, esquecendo o nosso compromisso, a nossa missão para com os nossos filhos. Ser pai, ser mãe, envolve renúncia, envolve priorizar os nossos filhos, os nossos compromissos familiares e muitas vezes deixando de lado, renunciando à vida no mundo. Então é como ele diz aqui, a tarefa doméstica não é uma válvula para gozos improdutivos, é trabalho e cooperação com Deus. Nós não estamos na condição de pais e de mães para realmente cair diante dessa prova, para que nós possamos apenas usufruir as coisas boas da paternidade e da maternidade, esquecendo dos compromissos, da necessidade de educar, de dar uma educação espiritual, religiosa para os nossos filhos, formando-lhes realmente uma base, uma maturidade espiritual que vai lhes fornecer todos os subsídios que eles necessitem quando se tornarem adolescentes e adultos. Então é isso que Emmanuel nos coloca. Quem busca apenas gozar a vida terrestre esquecendo-se dos seus compromissos para com a família, ele diz aqui, espiritualmente falando, terminarão na vala comum da inutilidade. É isso que nós desejamos para nós? Chegarmos na condição de pais e mães falidos ao retornar ao plano espiritual? Certamente que esse não é o nosso objetivo. Então, que nós possamos realmente compreender a necessidade de assumir a responsabilidade para com os nossos filhos e realmente dar o nosso melhor para que eles sejam homens de bem. E Emmanuel finaliza dizendo para nós: debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. E aqui Emmanuel nos mostra que muitos buscam psicólogos, escolas, para substituir a educação no lar, para fazer aquilo que os pais, muitas vezes, pela sua condição de ociosidade, preguiça, comodismo, não querem fazer. Envenenam muitas vezes a alma com o mundo material, ao invés de estarem realmente alimentando a sua alma com amor, respeito, humildade, fraternidade e amor para com seus filhos, para consigo mesmos e para com o próximo. Portanto, meus queridos amigos, nós precisamos realmente ter muito claro dentro da nossa mente esse alerta de Jesus. Ele diz: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, mostrando para nós que nós, na verdade, muitas vezes repetimos as posturas dos nossos pais. E nós não estamos aqui apenas para repetirmos a postura dos nossos pais. Nós estamos aqui para avaliar e fazermos o nosso melhor. Se os nossos pais tiverem sido bons pais e tiverem nos dado excelentes exemplos, excelente, maravilha, nós teremos uma razão a mais para agirmos como eles. Todavia, se eles não forem bons pais, se eles forem perversos, cabe a nós buscar Jesus e fazermos diferente para com os nossos filhos. Cabe a nós mudarmos uma realidade que não foi positiva, que eventualmente nós tenhamos vivido, permitindo
que outros espíritos, que os nossos filhos conheçam uma realidade melhor e sejam mais felizes. Nós devemos ter como exemplo as coisas boas, mas aquilo que não foi bom, que nós possamos deixar de lado e buscar substituí-las por algo melhor.